Olá, gente. Sejam bem-vindos aqui ao canal Cleibson Américo. Um tema que algumas pessoas perguntam, né? Um tema que eu também gosto de falar, é acerca da teologia da libertação. Então, nós que somos, né, cristãos católicos, a gente precisa entender bem o que é que significa essa teologia da libertação, porque isso está muito presente e a gente muitas vezes não tem a mínima ciência do que é que seja isso, o que é teologia da libertação e como isso afeta a nossa fé, como isso afeta a nossa vida enquanto cristão. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, e deixar um like aí no canal, de partilhar, né, com outros amigos, pode mandar esse link, né, para esse grupo do WhatsApp, enfim, convidar outras pessoas a ver outros canais, outros vídeos aqui. Nós temos muitos vídeos, né, aqui no canal sobre sacramentos, temos história da igreja, temos sobre Bíblia, temos sobre o credo, sobre, enfim, né, várias temáticas católicas, né, várias formações religiosas, tá certo? Então, sobre teologia da libertação. Primeira coisa, a gente precisa entender que teologia é o conhecimento de Deus. A palavra teo significa Deus e logia significa conhecimento e estudo. Então, a teologia é o estudo sobre Deus. A igreja ela tem o seu estudo sobre Deus, a sua doutrina sobre Deus, o seu pensamento racional, crítico, científico sobre Deus, certo? E aí a gente chama isso de teologia. Essa teologia ela pode ser teologia especificada para algumas coisas, né? Alguns âmbitos, né? Como uma teologia litúrgica, que é a teologia sobre a liturgia, uma teologia sacramental, né? Uma teologia sobre os sacramentos, uma teologia moral, sobre a moralidade e a ética, enfim. Mas foi criado recentemente aqui, né, na América Latina, na década de 70, 60, 70, a chamada teologia da libertação. E para que serve esse negócio chamado teologia da libertação? Era uma forma que muitos teólogos, padres, né, e bispos, gente da igreja tinha de, a partir de uma releitura das escrituras e do evangelho, tentar solucionar os grandes problemas sociais aqui do nosso continente, que são muitos problemas sociais, desigualdade, né, injustiças, né, enfim, são muitos os problemas sociais e políticos e econômicos que nós temos aqui em nosso continente, sobretudo também aqui no Brasil, né, marcado pela pobreza, etc. toda, certo? Então, essas pessoas da igreja procuraram dar soluções para esses problemas sociais a partir da fé cristã, a partir dos evangelhos, mas não lidos na perspectiva tradicional, não na chamada hermenêutica, ou seja, não na interpretação tradicional e ortodoxa da igreja, mas numa perspectiva revolucionária. E essa teologia da libertação, ela vai ser uma tentativa de dar uma resposta cristã, tendo como base, tendo como pressuposto o pensamento marxista, ou seja, o pensamento de um filósofo, né, e economista do século XIX, Karl Marx, certo, gente? Então, a partir do pensamento marxista e da tradição marxista, socialista, eles vão tentar, esses teólogos católicos, vão tentar dar uma resposta, né, relendo a escritura, né, a partir do pensamento marxista, precisamente da chamada teoria da luta de classes, certo? Essa teoria da luta de classes que o Marx tem que vai servir como ponto de partida para essa formulação teológica. Então eles vão ler as escrituras, vão ler a fé cristã, o Cristo, os acontecimentos bíblicos nessa perspectiva, né, achando que em todos os acontecimentos bíblicos também havia uma luta de classes entre oprimidos, né, e opressores. Havia a classe oprimida e a classe opressora. E Cristo também, né? Cristo era da classe opressora, da classe oprimida, né? E aí ele foi morto pela classe opressora, que era o Império Romano, as autoridades judaicas, etc. Né? E eles tornam Cristo, né, um agente de revolução, um agente político, um agente revolucionário que tinha como missão subverter a sociedade, a ordem, né, política, social e econômica para implantar o reino de Deus aqui na Terra. Esse reino é identificado com justiça, paz para todos, igualdade, etc. Então eles fazem uma leitura do Evangelho, das escrituras, a partir dessa perspectiva da luta de classes, certo? E isso foi um problema para a igreja, né? Sobretudo agora no papado de João Paulo II, né, e de Bento XVI, porque os papas, esses dois sobretudo, né, eles vão identificar que essa forma teológica, essa forma de pensar a fé cristã, ela é totalmente errônea. E ela é muito mais do que uma heresia, ela é uma subversão do cristianismo, ou seja, ela é uma destruição da fé como a gente entende, como foi passado para nós pelos santos, pelos doutores, pela tradição, pela igreja. Ela é a destruição disso tudo e uma recriação do cristianismo, da fé dos sacramentos, a partir de uma perspectiva revolucionária. Então Bento XVI, quando ele era cardeal,
da Congregação para a Doutrina da Fé, que é um departamento lá do Vaticano, ele escreveu, né, um documento muito importante, né, e aí eu recomendo a leitura desse documento, que é a instrução, né, sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Essa instrução ela é de 1984, é muito importante, gente. Vocês depois pesquisem isso aí para ler. É um texto pequeno, 16 páginas apenas, né? Está lá no site do Vaticano, inclusive, e você acha com muita facilidade, né? Essa instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, escrita por Joseph Ratzinger, né? Que era o cardeal que se tornou depois o nosso Papa Bento XVI. Tá certo? E lá ele explica, primeiro, o que é a teologia da libertação, de onde ela parte e quais os perigos que ela representa para a fé cristã. Além desse escrito, existem outros, não é? Como também dele, né? Eu vos explico a teologia da libertação, entre outros autores, né? O professor Felipe Aquino, aqui no Brasil, tem um livro sobre teologia da libertação, né? Dom Estevão Bittencourt, né? Que era um monge, né? Historiador já falecido, que também escreveu muita coisa sobre a teologia da libertação. Tem, né, algumas aulas, né, de Padre Paulo Ricardo, tem alguns vídeos de Dom Henrique, né, sobre teologia da libertação, enfim. Então tem muita coisa disponível na internet que a gente pode estar se informando, né, para aprofundar essa temática. Porque, gente, essa releitura, ou essa subversão, conforme dizia o cardeal Ratzinger, né, o Bento XVI, isso é muito preocupante porque é uma forma de adulterar a fé cristã. Uma forma de adulterar e prostituir a fé cristã. E torná-la à imagem e semelhança dos seus criadores. Né? Os teólogos da libertação, e aí nós temos vários aqui no Brasil e na América Latina. E isso trouxe um problema muito grande porque é uma tentativa de mexer na liturgia, é uma tentativa de mexer na doutrina da igreja, é uma tentativa de mexer na catequese, né, na disciplina da igreja, nos costumes, etc. Você vê que uma das áreas muito afetadas por esse pensamento, né, teológico aí, essa famigerada teologia da libertação, foi justamente a liturgia. A bagunça que se fez na liturgia é uma coisa assim gigantesca, não é? Então, padres que iam celebrar a missa, como a gente ainda hoje infelizmente assiste, né? Padres que vão celebrar a missa e começam a inventar coisas, né? Inventar, a não cumprir exatamente o que está ali no missal, a criar isso, criar aquilo. Muitos tiram os paramentos, né? Só usam apenas uma túnica e uma estolazinha e celebram a missa de sandália. Muitos, né, aqueles mais radicais, substituíam a hóstia pelo pão francês, pelo cuscuz, né? E aquele discurso na homilia de identificar o reino de Deus com este mundo, né? Com justiça, com paz, né? Enfim, e traduzir, né? Passagens bíblicas em sentido também revolucionário, né? Como lá no capítulo 10º do Evangelho segundo João, né? Versículo 10, quando ele diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ali Jesus está falando da vida eterna, da vida plena, da vida do Espírito. Mas eles querem identificar que ali aquela vida que Deus veio trazer foi a vida material, biológica, né? A vida com melhores condições econômicas e etc. Certo? E mesmo quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, e também quando ele diz: o reino de Deus está dentro de vós, eles vão querer identificar o reino de Deus com estruturas econômicas e políticas. Então Bento XVI viu nessa forma de pensar, nessa forma teológica, um perigo muito grande para a fé. E como é que foi criado esse negócio dessa teologia da libertação? Foi criado por esses teólogos, né, e uma boa parte do clero na década de 60 e 70, mas muitos deles, né, eram pessoas que já vinham de um pensamento político socialista, comunista, e que se infiltram nos seminários, nas congregações religiosas, para dali se tornarem frades, freiras, padres, etc., bispo, né, e com quando lá estiverem, né, dentro da hierarquia, começarem a disseminar essa releitura perniciosa das escrituras, né, sagradas e da fé cristã. Então foi muita infiltração, né, muita infiltração, tanto que a gente, né, infelizmente a gente escuta às vezes muitas homilias, né, de padres, bispos, né, que traduzem essa forma deturpada de pensar, né. E veja que o grande problema dessa forma teológica, né, da libertação é justamente porque o ponto de partida dela é o pensamento marxista. E o pensamento de Karl Marx, né, o pensamento marxista, que é o pensamento que deu origem ao socialismo, ao comunismo, é um pensamento necessariamente e por natureza ateu. Então, uma base teórica, né, um pressuposto que é ateu desde a sua raiz não pode servir para a fé cristã, meu Deus do céu. Mas aí muitos teólogos, infelizmente, né, e alguns até sem maldade, para falar a verdade, né, fizeram essa leitura dos evangelhos a partir dos pressupostos marxistas. E por que eu digo que muitos até sem maldade?
Porque, na verdade, muitos estavam tentando dar uma solução para os grandes problemas estruturais, políticos e econômicos da América Latina, que eram problemas reais e que muitos ainda são problemas reais. Né? Então era uma tentativa de dar uma resposta cristã. Mas aí qual é o grande erro? É dar uma resposta cristã não à luz da tradição cristã, mas à luz dos princípios marxistas, tornando o Cristo um revolucionário nos moldes marxistas, nos moldes socialistas. Né? Então aí realmente, né, apesar de uma intenção de muitos serem boas, né, apesar de haver uma identificação de um fato social, realmente carente, né, de uma resposta, mas aí eles tomam um caminho totalmente errado, né, que é o caminho do socialismo e do comunismo. E esse caminho a gente já viu que ele é totalmente, naturalmente avesso à fé cristã. Né? E os últimos 11 papas, inclusive, né, já condenaram o socialismo e o comunismo como doutrinas, né, ontologicamente assim, avessas e contrárias e impossíveis de qualquer harmonização com a fé cristã. Né? Por isso que às vezes alguém faz aquela pergunta, Jesus era comunista? Obviamente que não. Comunista não tem nada a ver com quem partilha o pão. Né? Isso aí é uma idiotice muito grande, achar que comunismo é partilhar o pão, é ter tudo em comum. Não, isso é besteira, isso é idiotice, isso é burrice, certo, gente? Quem estiver escutando isso aqui, se você algum dia já disse isso, pode tirar da cabeça. O comunismo não tem nada a ver com isso. Né? Com comunhão. Ao contrário, em nenhum lugar onde o comunismo ele foi implantado houve comunhão, houve partilha. Ao contrário, houve ditaduras sanguinárias que provocou muita miséria, muita fome, muita morte. Certo, gente? Então, né, isso aqui não tem nada a ver. As palavras se parecem, mas são realidades totalmente opostas e antagônicas entre si. Certo? Então Jesus de modo algum ele pode ser identificado como um comunista, socialista, é exatamente o oposto. Certo? E a Igreja Católica sempre condenou, desde o Papa Leão XIII, Pio IX, né, os papas antigos até o Papa Francisco, todas elas condenaram, né, esse pressuposto marxista como incompatível com a fé cristã. Então não adianta insistir nisso. Né? Cristão católico que insiste nisso ou é desinformado ou é muito mau caráter. Mas o cristão minimamente sensato, que escuta e obedece à igreja, vai ver que isso aqui, né, essa forma de pensar, essa forma de teologia da libertação, socialismo, comunismo, esse negócio todo, né, isso aí são coisas que são radicalmente contrárias à fé cristã. E o Papa Bento vai dizer que não somente são heresias, né, que a teologia da libertação não é apenas uma heresia, mas é uma subversão do cristianismo. Ou seja, é uma perversão e uma prostituição da própria fé cristã. E se torna muito mais perigoso do que as outras heresias do passado, porque as heresias do passado eram pontuais, enquanto que a teologia da libertação é uma tentativa de recriar toda a fé cristã, todo o cristianismo. Então isso é muito grave. Então, apesar de já ter sido condenado formalmente pela igreja a teologia da libertação desde, né, João Paulo II, Paulo VI ainda, né, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e tal, mas ainda assim, muita gente dentro da igreja, né, no clero, inclusive, né, na catequese, muita gente ainda insiste nessa forma de pensar. Então você que está aqui me escutando, né, que segue aqui o meu canal, tem muita ciência disso. Né, que a teologia da libertação é um perigo muito grande para a fé cristã. Né, nós cristãos devemos seguir o que diz a igreja, né, e termos em nossa mente a doutrina de modo ortodoxo, ou seja, de modo correto. Né, a teologia que tem que estar em nossa mente tem que ser a teologia ortodoxa, ou seja, a teologia tradicional, correta, aquela passada pela igreja. E qualquer outra forma que seja inventada aí, que não seja aprovada pela igreja, a gente simplesmente descarta. Não serve, não presta para nenhum cristão. Até porque os fins que esse pessoal objetiva não tem nada a ver com a fé cristã, com o reino de Deus, nada a ver. É para implantar o ateísmo por meio da fé. Certo, gente? Porque, né, isso foi um plano, inclusive, né, do pessoal de tradição marxista no século passado, sobretudo Antônio Gramsci, né, que foi um marxista, né, da década de 20, lá na Itália, que não adiantava lutar contra a igreja, era preciso entrar nela, se infiltrar nela, para dela fazer a revolução comunista socialista, certo? Então, isso é um perigo muito grande para a fé cristã. Tá certo? Então fica aqui, não é, um pouco sobre essa temática, né? Dê uma olhadinha naquelas outras fontes que eu já citei, né, o artigo e os outros canais aí no YouTube, né, que falam sobre isso, para tomar consciência e poder, né, caminhar mais consonante e mais conforme a fé católica, tá certo? Então é uma contribuição aqui para você sobre esta temática. Então, né, se você não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like aqui nesse vídeo, assistir os outros vídeos caso não tenha ainda assistido, compartilhar com outras pessoas, postar nas suas redes sociais, enfim, certo? Então é isso, viu, gente? Um abraço, né, e até a próxima.